Boa noite. Deixa eu testar o som aqui para ver se está tudo certo. Tudo certo. Então, boa noite. Quem for entrando aí vai dando um feedback sobre o som, se está tudo ok, se está um pouco baixo. E enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai fazer uma leitura inicial, contida lá no livro Pão Nosso, uma psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No capítulo 29, o capítulo foi intitulado A Vinha. Tem muita relação com a mensagem que a gente vai comentar aqui hoje, com a parábola da vinha, a parábola dos trabalhadores da última hora. E Emmanuel comenta o versículo 4 do Evangelho de Mateus, capítulo 20, quando Jesus diz assim: E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Emmanuel comenta o seguinte sobre a mensagem: Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se nos expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí, vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas, que de experiência a experiência se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vive sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Então, boa noite, o pessoal aí do Centro Espírita Unidos para o Bem, de Patos de Minas. É uma pena que a gente não possa fisicamente estar presente, conhecer o pessoal da casa, ter a oportunidade de trocar uma ideia antes da palestra, mas a gente tem que aproveitar as coisas boas que as oportunidades e as situações proporcionam, que é uma maior integração mesmo à distância, né? A gente pode interagir aqui pelo Facebook, a gente pode, se vocês quiserem, fiquem à vontade para mandarem qualquer dúvida, qualquer pergunta. Na medida em que forem entrando, podem ir mandando um alô aí para eu perceber se está tudo certo. Estou vendo aqui que o Cadu está online, a Rúbia mandou uma boa noite. Então, boa noite a todos. E hoje nós fomos convidados aqui para fazer uma reflexão a respeito do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec coloca a reflexão acerca dos trabalhadores da última hora. E esses trabalhadores da última hora, ele se refere a, digamos, ele está inserido dentro da parábola dos trabalhadores da vinha, uma parábola que Jesus conta a respeito do reino dos céus, do reino de Deus.
E aí vamos entrar direto no texto, se vocês quiserem acompanhar, está lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou fazer uma leitura primeiro e depois a gente vai comentando aos poucos. Se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar, a gente pode direcionar o nosso estudo mais para essas dúvidas. A gente não precisa ficar tão preso aqui na letra pura, né, do texto, em algumas reflexões já preparadas. A gente pode ir aos poucos aí se adequando aos estudos e às reflexões. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz essa parábola contida no Evangelho de Mateus, quando Jesus nos diz o seguinte. Deixa eu pegar o texto aqui. Então está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16, quando Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à 6ª e à 9ª hora do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da noite, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios, o seu administrador, no caso: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Então, essa mensagem, talvez ela pareça até um pouco confusa em alguns momentos, em algumas abordagens, porque a gente está muito acostumado a olhar primeiro para os resultados materiais de todo o trabalho. E quando esses resultados materiais eles são desproporcionais ao trabalho, ao esforço, ao tempo que nós gastamos para desenvolver aquela tarefa, à primeira vista parece que há uma injustiça, uma disparidade. Então a gente fica um pouco até contrariado mesmo com essa situação da parábola em que pessoas que trabalharam só 1 hora recebem o mesmo tanto que aquelas pessoas que trabalharam o dia todo. E para a gente começar as nossas reflexões, eu acredito que, começando pelo começo mesmo da parábola, porque essa parábola é uma das que Jesus representa o reino de Deus, o reino dos céus. Porque ele começa dizendo, né? Porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família, e começa a contar a parábola. Então, para a gente entender, e aí até uma pergunta já de provocação mesmo para a gente fazer uma reflexão,
é a seguinte pergunta: será que a gente pode considerar, toda vez que Jesus fala sobre o reino dos céus, o reino de Deus é semelhante a... Será que ele está dizendo respeito, por exemplo, ao mundo espiritual? Como será o mundo espiritual? E aí, quando ele conta sobre essa parábola dos trabalhadores da vinha, será que ele está querendo nos dizer a respeito de um dos aspectos do mundo espiritual? E aí, para a gente elaborar um pouco mais essa reflexão, e talvez até tendo a pretensão de responder um pouco essa pergunta, a gente vai lá para o livro Boa Nova, lá no capítulo chamado A Lição a Nicodemos. E aí vocês devem se lembrar que Nicodemos era um doutor da lei em Jerusalém e ele busca Jesus à noite para fazer algumas perguntas a respeito do reino de Deus, o reino dos céus. Porque ele gostaria de entender aquela doutrina nova que surgia e até tinha essa pretensão de explicar a lei e os profetas. E aí Jesus pega e já de cara fala para ele: olha, você tem raciocinado demais. E antes da lei ser justiça, ser raciocínio, ela é amor. Então as bases do raciocínio do evangelho e da lei, dos profetas, até mesmo de todas as revelações como um todo, elas estão assentadas sobre essa lei de amor. Então a gente tem que partir primeiro dessa premissa de que antes de justiça fria, aquela lei de talião do olho por olho, dente por dente, há todo um arcabouço ali de amor por trás desse raciocínio. E Jesus fala para Nicodemos isso. Fala: olha, você está raciocinando demais, você precisa sentir a lei. Mas em verdade, ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então ele já meio que dá e aí Jesus depois vai explicar para ele, porque ele não entende, ele fala: mas como nascer de novo? Pode o homem voltar para dentro do ventre da sua mãe e nascer de novo da própria carne? E Jesus fala: não, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele faz essa diferenciação, já explicando em palavras às vezes muito simples para aqueles homens daquela época que não tinham tanta capacidade de fazer um raciocínio mais científico, um raciocínio mais elaborado. Ele já traz esse raciocínio da reencarnação. Em poucas palavras, ele explica a diferenciação entre mundo material e mundo espiritual para Nicodemos. E aí, ele trazendo essa reflexão, ele abre também toda uma reflexão, um raciocínio de que essa contemplação, essa visão e esse entendimento do reino dos céus e do mundo espiritual, já fazendo uma semelhança, é preciso que quem não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Ou seja, é preciso a reencarnação e é preciso uma longa jornada para que a gente vá aos poucos entrando nesse conhecimento e nesse entendimento do que é esse reino dos céus. E aí, Jesus, naquele momento, trouxe algumas parábolas sobre o reino de Deus, o reino dos céus, para explicar o mundo espiritual, que na época era uma coisa para eles, eles tinham uma visão muito precária, né? Muito simplificada e mal elaborada dessa distinção entre mundo material e mundo espiritual. E aí é interessante que nessa passagem, Tiago e André, eles estão observando o diálogo de Jesus com Nicodemos. E aí Nicodemos vai embora e não entende mesmo, sai sem entender a lógica da reencarnação. Mas aí mais tarde André pega e questiona Jesus. Fala: Jesus, explica para a gente melhor, elabora um pouco mais essa questão do homem nascer de novo para entender o mundo espiritual. E aí Jesus fala para André o seguinte, ele fala assim: a morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Então, ele deixa bem claro para André de que a reencarnação, além de ser todo um processo gradual de crescimento espiritual, ela tem esse propósito e essa finalidade de ir aos poucos, gradualmente, elevando o espírito e dando para ele
condições de entender, dando para ele aquisições imperecíveis de sentimento, de sabedoria, para que ele possa, com essa provisão de luz, nas palavras de Jesus, ir adquirindo essa capacidade de trilhar essa estrada definitiva no reino de Deus, no mundo espiritual. Então, a primeira problemática, a primeira reflexão e provocação aqui, a gente já tem uma noção. Então, mais ou menos ele está querendo dizer sobre o mundo espiritual. E como que funciona? Como que funciona esse mecanismo de talvez até trabalho, recompensa, de remuneração? Porque muitas vezes a gente olha para essa parábola dos trabalhadores da vinha e pensa em termos materiais, né? De que tudo que a gente fizer aqui na Terra, tudo que a gente fizer nessa encarnação, a gente já merece ter uma recompensa e uma retribuição imediata. Então, às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, eu trabalho tanto, eu já fiz tantos trabalhos no bem, eu já me dediquei tanto ao meu centro espírita, eu já estudei tantas obras, eu já fiz tantos trabalhos sociais, eu me dedico à minha profissão e mesmo assim parece que as coisas não dão certo como eu esperava que elas dessem. E aí a gente começa a entrar um pouco nessa reflexão desse mecanismo de causa e efeito do dar e do receber. E aí a segunda problematização que a gente traz dessa parábola é a seguinte: não seria injusto, né, quem está trabalhando desde as primeiras horas receber a mesma quantia de quem começou ao fim do dia? Porque a gente percebe uma discrepância. Existem aqueles trabalhadores que foram chamados ali à primeira hora, e aí é importante, eu acho, a gente fazer uma reflexão antes de que, pensem só, tentem visualizar essa parábola, porque acho que com a visualização a gente consegue ter uma melhor noção dessa situação que Jesus quer apresentar para a gente. Eu acho que uma figura muito atual que a gente tem é aquela figura dos chamados chapas, aqueles trabalhadores avulsos que geralmente vão para a entrada da cidade e eles ficam lá, às vezes até com uma plaquinha na mão, aguardando aquele serviço que muitas vezes é um serviço de carregar e descarregar mercadorias que estão sendo transportadas. E aí imaginem essa figura. Existem muitos chapas numa praça, e aí, de repente, passa um empregador e olha aquele monte de chapa lá na entrada da cidade. E aí, pensem só, as vistas materiais. Esse empregador escolheria qual dos chapas? Talvez escolheria o mais forte, né? Talvez escolheria aquele que estivesse de pé, aquele que estivesse com às vezes uma aparência mais proativa, né? Então existiria uma seleção ali, porque a gente pensa muito nesses termos materiais, né? E da mesma forma a gente pode enxergar nessa parábola que o mesmo empregador passou várias vezes por aquele local, aquela praça onde os trabalhadores ficavam esperando o trabalho. E aí, talvez eles foram sendo escolhidos, a gente não sabe às vezes por quais critérios eles foram escolhidos, mas o que a gente sabe é que alguns conseguiram uma oportunidade na primeira hora e outros ficaram muito tempo ali, mesmo que às vezes eles eram preparados, vamos fazer uma suposição, mesmo que eles já estavam prontos para o trabalho, ali esperando, aguardando a oportunidade, a alguns só foi dada a oportunidade de trabalho na última hora. Então aí a gente já começa a entender que as oportunidades elas não chegam imediatamente com a nossa preparação e a nossa predisposição ao trabalho. Então seria justo a gente recompensar aqueles trabalhadores de formas diferentes, sendo que, na verdade, eles só obtiveram a oportunidade em horas distintas, às vezes pela própria questão do empregador ter ali aqueles trabalhadores que ele necessitava por hora, né? E na medida em que os trabalhos foram progredindo, ocorreram de existir uma demanda maior e essa busca pelos trabalhadores. E da mesma forma a gente já começa a perceber esse raciocínio espiritual de que
às vezes, cada espírito ele está num degrau, ele está nessa condição de que ele pode, na primeira hora, já oferecer algum trabalho, e às vezes existem aqueles que só com um posterior avanço vão poder fornecer, vão poder dar alguma coisa, oferecer um pouco dos talentos que eles adquiriram. Então não seria justo que nós exigíssemos de todos os espíritos, né, em todas as horas, os mesmos resultados. Então, como seria justo se a gente remunerasse esses trabalhadores dessa mesma forma, pela hora em que eles receberam essa oportunidade? E aí a gente entrando nesse mecanismo de trabalho e de remuneração, tem uma lembrança que eu acredito que seja muito autoexplicativa, que é aquela do nosso lar, da retribuição que eles recebem do bônus hora, que é justamente a recompensa por uma hora de trabalho. E aí um dos questionamentos que André Luiz faz lá com a dona Laura, a mãe do Lísias, que é a dona da casa onde o André Luiz é recebido em nosso lar, André Luiz expõe isso para a dona Laura, de que ele tinha justamente essa dúvida de compreender, porque se na Terra cada profissão, cada tipo de trabalho é remunerado de acordo ali com um mecanismo, digamos que de oferta e procura, às vezes um mecanismo de especialidade, por que então que em nosso lar, nessa cidade espiritual, todos os trabalhadores são recompensados praticamente que da mesma forma? Só é quantificada a quantidade de horas que eles trabalham. E aí ele fala que não seria isso uma injustiça pagar a todos os trabalhadores com a mesma moeda, o mesmo valor de retribuição e de remuneração? E aí dona Laura dá a seguinte explicação para ele. Primeiro ele faz a pergunta, né? Ele faz a pergunta da seguinte forma: como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado do que o do segundo? E aí dona Laura faz a seguinte afirmação para ele. Ela explica da seguinte forma, ela faz uma longa explicação e ao final ela fala assim: as aquisições fundamentais constituem-se de experiência. Então ela está querendo dizer o seguinte, que a principal remuneração que a gente tem verdadeiramente em um trabalho é a de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Então, a partir disso, a gente entende que o trabalho, na verdade, é todo um exercício que a gente faz, e aí a gente lembra muito da parábola dos talentos, né? Que aqueles que aplicam os seus talentos, eles multiplicam os talentos que foram a eles confiados. E aí essa aquisição ela é imperecível, porque através desse exercício a gente vai adquirindo um pouco mais de experiência, educação, enriquecimento verdadeiro, que são as bênçãos divinas. E isso é uma aquisição imperecível, a gente não perde, ela se torna intrínseca ao espírito. Ela se torna essa aquisição imortal que nos prepara para essa caminhada definitiva no reino dos céus, no mundo espiritual, o mundo verdadeiro, a nossa pátria espiritual verdadeira. E aí ela finaliza dizendo: nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Então a gente pode pensar assim, até contextualizando nessa parábola dos trabalhadores da vinha. Será que aqueles que trabalharam desde a primeira hora, eles às vezes trabalharam com a mesma predisposição dos trabalhadores da última hora? Não tem como a gente saber, o texto não forneceu esses elementos para a gente. Mas a gente pode tentar trazer isso para os nossos dias atuais, que muitas vezes pessoas que
dentro de um contexto profissional, dentro de uma empresa, a gente percebe aquelas pessoas que a gente vê que elas não têm tanta assiduidade e tanta dedicação e são melhor remuneradas do que outras pessoas que se dedicam e têm essa assiduidade, têm essa disciplina. Então, assim, é interessante a gente ir comparando essa remuneração espiritual, que seria a remuneração ideal, com essa remuneração material, que muitas vezes é injusta, porque as pessoas geralmente elas estão preparadas, mas não necessariamente recebem a oportunidade em acordo com essa preparação. E aí a gente entende agora por que há justiça em todos serem recompensados, em todos serem pagos com a mesma moeda, com o mesmo valor. E aí a gente entra agora na questão dos trabalhadores da última hora. Porque no texto do próprio Evangelho, os espíritos que ditam as mensagens explicativas dessa parábola, eles nos mostram que os espíritas, eles são esses trabalhadores da última hora. E aí a gente vai se aproximando de um texto em que... Deixa eu só pegar aqui. A gente se aproxima do texto do Espírito de Verdade, quando ele nos diz o seguinte, no finalzinho lá, no item 5 desse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito da Verdade ele traz uma mensagem intitulada como Os Obreiros do Senhor, porque aí ele contextualiza, o Espírito de Verdade, ele contextualiza essa parábola dos trabalhadores da vinha num lapso temporal. Porque em outra mensagem anterior a esta, há uma reflexão de que o trabalho ele foi feito, o trabalho da revelação cristã, desde a primeira revelação, desde a lei e dos profetas de Moisés, até o Evangelho de Jesus e posteriormente a revelação espírita, há um processo de continuidade temporal. E aí, desde aquelas primeiras horas até as últimas horas desse ciclo que nós vivemos de revelações, existe um aproveitamento desse trabalho que já vem sendo feito nesse lapso temporal. E aí Jesus contextualiza como um tempo mesmo, como um ciclo de um dia de trabalho. Ele diz assim, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Então ele de novo está trazendo esses caracteres do trabalho não com os seus fins, não com os seus resultados, não com isso que fica com os seus desdobramentos materiais, com os seus resultados imediatos, mas mais com aquela forma